O gosto da urina. Pratico urinoterapia há alguns meses e estou absolutamente fascinado pelas informações sobre mim mesmo que o gosto da minha urina revela. Se minha alimentação está equilibrada, com uma grande proporção de alimentos saudáveis, minha urina tem um gosto delicioso. Se eu como muitos alimentos cozidos ou enlatados em conserva, o gosto da urina torna-se desagradável. Aprecio muito este tipo de barômetro, que me ensina sobre meu equilíbrio em geral. Certamente o gosto da urina depende também de sua diluição. Se eu bebo muitos líquidos, a urina fica menos concentrada e os odores e gostos menos intensos. Precisei de muito tempo para aceitar a ideia de beber minha urina. Comecei por não me pressionar e simplesmente colocar a urina sobre a pele. E vi minha pele se suavizar e se amaciar. Depois, fiz gargarejos com urina e bocejos. Vi minhas gengivas pararem de sangrar. Tomei coragem e comecei a beber minha urina. A princípio o gosto não era muito agradável, mas muito rapidamente o fato de beber um copo de urina todas as manhãs modificou meus hábitos alimentares. Percebi que me satisfazia com uma pequena quantidade de alimentos. À medida que minha alimentação se tornava mais saudável, quer dizer, comendo em grande parte frutas, legumes crus e grãos germinados, o gosto de minha urina melhorava, até tornar-se verdadeiramente delicioso, para minha grande estupefação. Recentemente fiz uma experiência interessante. Eu tinha uma alimentação muito equilibrada e o gosto de minha urina era muito agradável. Minha mãe, com quem eu tenho alguns conflitos psicológicos, veio passar alguns dias comigo. Durante todo esse tempo, se bem que minha alimentação não tivesse sofrido nenhuma mudança, minha urina tornou-se amarga e verdadeiramente desagradável de beber. Dei-me conta então de que esta mudança de gosto estava ligada não às toxinas alimentares, mas à tensão psíquica que representava para mim a coabitação com minha mãe. O gosto da urina é, pois, não somente um indicador do estado físico do corpo, mas também um meio de atestar seu estado psíquico. Devo ainda assinalar que depois que bebo 1 ou 2 copos de minha urina pela manhã, meu humor fica bem melhor do que estava antes. Sinto-me melhor comigo mesmo e os acessos de cólera ou de tristeza de que sofria antes praticamente desapareceram. De tempos em tempos, quando meu instinto me diz para fazê-lo, jejuo 1 ou 2 dias bebendo a maior parte da urina produzida. Esta maneira de jejuar me convém perfeitamente, pois não sofro de nenhum momento de fraqueza. Muito pelo contrário, sinto durante esses jejuns uma grande energia. Meu intelecto funciona muito melhor e minha força muscular parece inesgotável. Urinoterapia é verdadeiramente um meio extraordinário de saúde e de desenvolvimento pessoal. K.S. Montreal, 1988. Urinoterapia para acreditar em si. A prática da urinoterapia me proporciona uma verdadeira paz interior. Ela me dá confiança em mim, alguma coisa firme sobre a qual eu posso me apoiar para acreditar em mim. Quero dizer com isso que consumo qualquer coisa que produzo. Esta qualquer coisa eu a vejo, eu a toco, a sinto, e esta qualquer coisa produz mudanças em minha vida ao nível psíquico. É fantástico. Diria até que minha urina é como um tônico mágico. O fato de beber minha urina me acalma psicologicamente quando tenho alguns problemas no trabalho, devido a um grave conflito de personalidade com meu patrão.
Este problema, que começou há 6 semanas, me incomodava muito, mas é como se o fato de beber minha urina me incitasse, ao mesmo tempo, a acreditar em minha força. Sinto-me também mais em paz e mais alegre. Praticar urinoterapia agiu no âmago de minha personalidade, trabalhando meus medos profundos. CT, Montreal, 1990. Transformação. Gostaria de partilhar uma experiência que acho que acaba de transformar minha vida. Provenho de uma família de comerciantes onde era muito importante comer e ameaçaram-me, durante toda a minha juventude, com um sanatório se eu não comesse bastante. Resultado: meu pai morreu aos 51 anos de uma crise cardíaca. Ele pesava mais de 100 quilos. Minha mãe morreu de um câncer no cólon, depois de conseguir aguentar dificilmente mais de 80 quilos para seu 1,54 m. E eu passei meu tempo a lutar com 5 a 10 quilos a mais e uma imagem deplorável de mim mesma. Eu não gostava mesmo de mim. Depois de grandes problemas de saúde, eu revi minha alimentação e fiz grandes esforços. Mas como eu não gostava de mim, ao menor golpe moral, eu escorregava no chocolate ou na taça de champanhe. Essa escorregadela era certamente seguida por uma grande crise de culpa, uma péssima opinião sobre mim mesma. Depois, um dia, eu li um livro sobre urinoterapia e achei que era preciso ser completamente louco para praticar aquilo. Era demais para mim. Após a leitura, eu guardei o livro, cuidadosamente, numa prateleira, onde ele dormiu tranquilo durante 2 anos. Retomei minha vida um dia bem, um dia mal, depois um dia bem e 2 dias mal, até o momento em que, em seguida, a grandes contrariedades, eu me encontrei completamente intoxicada, o cólon engordurado e minha pele muito, muito mal. E aí deu-se o estalo. Uma boa alma me falou, de novo, da urinoterapia. No ponto em que eu estava, por que não? Comecei por 3 gotas num copo de champanhe. E aí, ó, surpresa, senti em mim uma transformação profunda e quase imediata. Pela primeira vez em minha vida, eu me sentia bem, em paz comigo mesma. Eu percebia a energia que circula em mim. Era absolutamente incrível. Não sei mais o que é ficar fatigada. Durmo muito pouco e levanto em plena forma. Resultado: faço 2 vezes mais coisas do que antes e sem esforço. Não tenho mais necessidade de compensar meus golpes de cansaço e meus quilos suplementares se evaporaram. É verdadeiramente incrível e não custa nada. Agora eu acho que precisaria ser louca para não tentar. MP, Roma, 1990. Um milagre natural. Sim, eu chamo a isso de milagre. Eu tenho 52 anos. Desde os 35 anos, sim, eu digo de verdade, 35 anos, eu sofro de uma bronquite crônica e de um resfriado contínuo. Passei por todos os tratamentos possíveis e imagináveis, desde as múltiplas curas de antibióticos até aos tratamentos antialérgicos. Sem nenhum sucesso. Minha família e meus amigos sempre me conheceram com o nariz que pinga e com acessos de tosse permanentes. Durante anos, tive de tomar medicamentos para poder dormir. Depois de uma melhora no meu modo de vida e de diversas experiências de alimentação natural, consegui diminuir esses sintomas, mas sem curá-los de verdade. Há alguns meses, eu ouvi falar da urinoterapia. Minha primeira reação foi a de estourar de rir, achando isso verdadeiramente ridículo. Mas quando se sofre por 35 anos
de uma infecção tão dolorosa, por que não tentar? Decidi empreender uma cura de urina acompanhando-a com uma alimentação bastante saudável. Comi frituras e legumes crus, assim como grãos germinados. Como 80% de minha alimentação, os 20% restantes eram constituídos de cereais e de legumes cozidos. Comecei a beber um pequeno copo de urina pela manhã, evitando a primeira urina, cujo gosto era desagradável. Depois aumentei o consumo para 3 copos de urina por dia. Depois de um mês deste regime, minha tosse e meu resfriado haviam desaparecido. Os membros de minha família e meus amigos estavam de tal modo habituados a me ouvir tossir e enfiar meu nariz num lenço para assoar que não acreditaram. Alguns me perguntaram mesmo se eu não havia ido a Lourdes. Depois as semanas se passaram. Tosse e resfriado jamais voltaram. Sinto-me em plena forma. Minha vitalidade nunca foi tão grande e posso afirmar, sim, eu chamo isso de milagre. A urinoterapia me permitiu compreender que o milagre é totalmente natural para nosso organismo, que tem a capacidade de curar-se a si mesmo, de uma maneira maravilhosa quando o deixamos ser seu próprio médico. G.M. Genebra, 1989. AIDS e urinoterapia. 2 meses antes de descobrir a terapia pela urina, eu soube que tinha AIDS e que me restavam 2 anos para viver, se eu tivesse sorte. Meu problema era o de aceitar esse diagnóstico sem apelação e de saber qual a atitude a tomar diante de uma lesão do céu da boca devido ao sarcoma de Kaposi, que deveria estender-se lenta, mas seguramente sobre meu corpo. Eu sempre fui um adepto convicto dos remédios à base de plantas e de outros métodos naturais para tratar as doenças. Eu diria as desarmonias do corpo. Eu ouvira falar de urinoterapia e soubera que era possível utilizar a urina para curar eczemas, urticárias, furúnculos, queimaduras, cortes, infecções, picadas venenosas. Fazer compressas, injeções, lavagens, gargarejos com sua própria urina parecia despertar uma espécie de antigo e primordial segredo escondido profundamente em mim. Depois lembrei-me do contador de meu pai, um italiano imigrante que na usina bebia todo dia um copo de sua própria urina na hora do almoço, jurando que essa era a única coisa que podia realmente curar sua úlcera do estômago. Lembrei-me, em seguida, de um artigo publicado no Time Magazine de 24 de outubro de 1977 sobre o ex-primeiro-ministro indiano Morarji Desai. Ele explicava a uma assembleia da Associação Indiana de Tuberculosos que a terapia pela urina é eficaz no câncer e na catarata. Ele dizia que seu próprio irmão havia sido curado da tuberculose bebendo um copo inteiro de sua própria urina todos os dias durante 5 a 6 anos. Meu pé direito estava necrosado. Durante meses, os médicos me haviam prescrito numerosos medicamentos diferentes, mas nada fazia efeito. De fato, meu sistema imunológico não funcionava normalmente, e esta era a verdadeira causa do problema. Decidi então tentar a urinoterapia e uma noite eu mergulhei meus pés em minha própria urina. Esta foi a primeira vez, após muitos meses, que o comichão de meus artelhos cessou e que eu pude enfim dormir bem. Parei de fazer as aplicações quando minhas feridas regrediram e continuei borrifando meus pés todas as manhãs com um vaporizador de plantas. A necrose não apenas desapareceu totalmente em algumas semanas, mas minha pele, que estava seca,
gretada e dolorida ao nível dos meus dedos dos pés, mudou totalmente de cor e de textura. Uma nova pele apareceu, macia como a de um bebê, com uma nova textura, uma cor quase alaranjada. Ela parecia nem ser minha própria pele. Depois, começando por uma pequena quantidade, eu me pus a beber este preparado destilado por meu corpo, com respeito. A urina da manhã é a mais poderosa, também no que concerne a seus efeitos e a seu gosto, pois é à noite que a reparação do organismo e a produção hormonal são mais intensas. Estou convencido de que este líquido contém alguma coisa de poderoso que seríamos loucos em não utilizar. Que contato poderia ser mais dinamizante, mais íntimo, mais completo que as vibrações do líquido segregado por seu próprio corpo? Continuo a fazer pesquisas sobre a urinoterapia e a repartir com cuidado este conhecimento. Um dia a sociedade compreenderá que a urina não é um veneno. Ao contrário, ela pode salvar sua vida. Segundo as pesquisas científicas, a urina contém vitaminas, anticorpos, minerais, proteínas, hormônios e sais preciosos, como o potássio e o magnésio, que reciclados ajudam o corpo a se equilibrar sem fadigas suplementares. É um antibiótico perfeito, eficaz contra as bactérias, os vírus e os fungos. As toxinas e as impurezas são eliminadas pelo intestino grosso. Para aqueles que se sensibilizam ou se preocupam com a AIDS, a autovacina de urina por via bucal ou por injeção parece estimular o sistema imunológico, principalmente as populações de células T. Reciclar os anticorpos que se encontram na urina aumenta os meios de defesa do corpo e lhe permite restabelecer ele mesmo seu equilíbrio. Estou convencido de que os antibióticos, as vacinas, os soros, as injeções e inoculações de todas as espécies criam todos os desequilíbrios e impedem o corpo de travar sua própria batalha. Pouco a pouco, chego a beber diariamente até 3 ou 4 copos de minha própria urina. Em 7 meses, a lesão devida ao sarcoma de Kaposi diminuiu e depois desapareceu. As úlceras na boca, que me queimavam durante a refeição, não mais voltaram. Habitualmente eu tinha erupções de herpes genital a cada mês. Mas a urinoterapia me tornou resistente até mesmo contra o vírus da herpes, que cedo ou tarde, conjuntamente com o vírus de Epstein-Barr, o citomegalovírus e o papilomavírus, teriam certamente complicado minha existência e continuado a enfraquecer meu sistema imunológico. Sendo portador de AIDS, eu devia ter muitas infecções grandes e pequenas. Mas em um ano, eu nem mesmo tive uma gripe ou resfriado. Minha energia aumentou e eu tenho muito menos necessidade de sono que antes. Acredito firmemente nesta frase. Aquilo que não pode ser curado pela força interior do corpo não pode ser curado pelas forças provindas do exterior. Nunca me senti tão bem em minha vida e não temo mais por ela. Com 2 anos de retrocesso, eu acho que venci a AIDS. Pois agora eu sei como preservar minha imunidade. Criei um grupo de sustentação às doenças da AIDS e pude ver com dezenas de pessoas que o que me havia feito tão bem era também eficaz com os outros. Nós nos reunimos todo mês para trocar nossas experiências e partilhar nossas descobertas com os recém-chegados. Fizemos também pesquisas em bibliotecas médicas e encontramos centenas de referências de trabalhos científicos mostrando o valor desta terapia. Quando mostramos essas pesquisas aos médicos, eles ficam verdadeiramente espantados e impressionados. E mais ainda, porque não podem encontrar um só estudo mostrando qualquer perigo em beber sua própria urina.
QP, Nova York, 1989.